Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse segundo dia da Jornada de Direito Processual Civil para a Advocacia Pública, né? Ontem abordamos vários temas importantíssimos e hoje vamos continuar, né, com as análises de questões ligadas ao direito processual civil que, com certeza, né, serão abordadas aí nas provas, nos concursos da Advocacia Pública, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Boa noite a todo mundo. Tem gente chegando agora ainda por aqui, né? E é um prazer, como eu disse mais uma vez, estar com vocês nesta noite de sexta-feira, do dia 15 de dezembro, já, né, neste mês que muitas vezes é um mês complicado para quem estuda, principalmente porque há um índice de dispersão muito grande, né? E eu digo para vocês, mantenham-se firmes, dedicados, que vocês podem construir um diferencial competitivo em dezembro que outros não terão, né? Eu fazia dos meus dezembros, né, momentos de grande produtividade, de estudo intenso, para que eu pudesse, né, estar à frente daqueles que, de alguma maneira, diminuíam o ritmo de estudos, né, em dezembro. E não é o momento para você fazer isso, muito pelo contrário, é o momento para você se manter, né, intenso, dedicado, principalmente porque nós temos um horizonte, um universo, né, de concursos aí por acontecer, que com certeza, né, você terá uma grande oportunidade de garantir a sua vaga. Então, boa noite a todos que estão por aqui, né, Ismael, Alisson, Ilka, Rita e outros. Né, mais uma vez, vamos continuar a prosseguir com os nossos debates sobre direito processual civil com esse enfoque voltado para a advocacia pública. Pessoal, é o seguinte, a gente vai trabalhar um tema que eu não tenho nenhuma dúvida nenhuma que ele será explorado nas próximas provas. Tenho nenhuma dúvida que este tema vai cair nas próximas provas no que se refere à disciplina de direito processual civil. É fácil de você decorar o tema, né, de repercussão geral, porque é o tema de número 100, tá? Discussões, né, relacionadas à coisa julgada no âmbito dos juizados especiais. Isso mesmo, pessoal. Até porque, né, olhando para a Lei 9.099, a gente percebe lá no artigo 59 que não há possibilidade de manejo ou uso da ação rescisória no âmbito dos juizados especiais. Então, já que o legislador excluiu o uso da ação rescisória nos juizados, né, trouxemos à tona um debate muito importante. Será que é possível, já que não se admite a ação rescisória no âmbito dos juizados, que eventualmente eu tenha a possibilidade, eu vou fazer um recorte para vocês, de alegar uma eventual inexigibilidade da obrigação consubstanciada no título executivo, quando a decisão ela não observou um pronunciamento obrigatório do Supremo Tribunal Federal, hoje, né, em sede de controle difuso e concentrado de constitucionalidade. Então, pergunta interessante, né? Tudo bem, o artigo 59 ele não permite o uso da ação rescisória no âmbito de juizados. Mas será que em sede de impugnação, por exemplo, ao cumprimento de sentença, eu posso alegar uma inexigibilidade obrigacional porque houve uma não observância de um padrão decisório vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, à luz do que a gente vê, por exemplo, lá no artigo 535 do Código de Processo Civil. Né? Este é o primeiro recorte que eu quero fazer nesse debate. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 100 de repercussão geral, que, como eu disse, será sim cobrado em futuras provas. O que o Supremo decidiu é que nós poderíamos aplicar, né, o artigo 535, parágrafo 5º, por exemplo, no Código de Processo Civil, né? Assim como nós temos disposição correlata no artigo 525, que prevê, né, a possibilidade de você, né, em sede de impugnação, alegar a inexigibilidade obrigacional quando a decisão ela contrariou um pronunciamento do Supremo em sede de controle de constitucionalidade difuso ou concentrado, tá? Então, o STF entendeu cabível, né, a aplicabilidade dessas disposições, inclusive contidas no Código de Processo Civil,
né, contidas lá no CPC para as situações dos juizados, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, dentro dessa discussão, que envolvia até, né, o antigo 741 do CPC de 73, nós temos que, né, fazer prevalecer a autoridade constitucional, né, que a previsão da coisa julgada ela não é, né, e assim destacou o Supremo Tribunal Federal, irrefutável, não é uma garantia irrefutável. Nós temos que, né, trabalhá-la e analisá-la à luz da perspectiva, inclusive, né, da supremacia da Constituição. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, no tema 100 de repercussão geral, repito aqui para vocês, é um tema que será inevitavelmente cobrado em futuras provas, não tenho dúvida alguma, anotem aí, né, vocês que estão nessa jornada comigo, né, o STF falou, olha, pode sim, né, a parte pode alegar essa inexigibilidade obrigacional, né, eventualmente, se a decisão desrespeitou um precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Tá? Esse é o primeiro recorte que eu quero fazer. Né? Então, já existia a decisão do Supremo e ela foi contrariada. Então, em sede de impugnação, cumprimento de sentença, você pode levantar a mão e falar, olha, essa obrigação consubstanciada no título ela é inexigível porque houve uma violação a essa decisão do Supremo, né, em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Beleza. Mas aí vem o segundo ponto. E se a decisão do Supremo ela for posterior, né? Se a decisão do Supremo ela for posterior. Aí nós temos um arranjo diferenciado. Né? Você deve lembrar, provavelmente, né, do artigo 535, parágrafo 8º, do 525, parágrafo 15, lá do Código de Processo Civil, que prevê a utilização da ação rescisória, né, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, para que você eventualmente possa vir a desconstituir, né, a coisa julgada. Né, e, inclusive, nós tivemos um recente debate no Supremo Tribunal Federal, íamos analisar, né, se esse dispositivo era ou não constitucional, principalmente porque ele permite, né, ele pode gerar insegurança jurídica diante desse universo amplo para a utilização da ação rescisória, já que o prazo para a ação rescisória seria contado a partir da decisão do Supremo, né, em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Porém, né, esse tema acabou não sendo ali objeto de discussão, porque tivemos umas outras questões processuais que eventualmente ali acabaram afastando a possibilidade de análise desse debate. Mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, né? O que eu quero destacar é possível nós trazermos essa lógica para os juizados, não para a utilização da ação rescisória, né? Porque, segundo o 59, a ação rescisória não pode ser utilizada nos juizados. Mas será que há alguma maneira de desconstituir essa decisão, né, de desconsiderá-la, né, diante da superveniência de um entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade? E aí, vejam, olha que interessante, né? O Supremo falou o seguinte: sim, se a decisão do Supremo é posterior, você, obedecendo esse prazo de 2 anos, veja, esse prazo de 2 anos, não que você vai ingressar com a ação rescisória, mas que você pode, por simples petição, disse o Supremo Tribunal Federal, buscar o afastamento dessa decisão que agora contraria um precedente do Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Isso causou uma série de debates, né? Porque para muitos doutrinadores, né, o Supremo estaria fragilizando o instituto da coisa julgada de alguma maneira, né? E diante dessas circunstâncias, teceram críticas, né, a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo ali estava destacando e destacou, né, especificamente que você poderia, por simples petição, buscar o afastamento da coisa julgada no âmbito do juizado se tiver a superveniência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Né? É um debate interessante que a gente precisa travar essa fragilização da coisa julgada em determinadas circunstâncias. Aqui o Supremo tem centrado as suas atenções, né, para essas hipóteses nas quais nós temos que olhar para a supremacia constitucional, a necessidade de respeito à ordem constitucional,
né? E por isso, né, confrontando o Instituto da Coisa Julgada com essa ideia de supremacia da Constituição, né, de tal modo a não fazer prevalecer a coisa julgada, né, diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seja controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, e no caso aqui seja anterior ou posterior, né, ao trânsito em julgado. Tá? Então, hoje, né, segundo o tema 100 de repercussão geral, apesar de o artigo 59 da Lei 9.099 não permitir o manejo da ação rescisória, por simples petição, você pode, né, buscar o afastamento daquela coisa julgada se nós tivermos em caráter superveniente um posicionamento do Supremo. Se for anterior, né, se já existisse aquele posicionamento em sede de impugnação, você pode fazê-lo à luz do que acontece de maneira correlata, o que a gente vê no CPC no 525, os parágrafos 12 e 15, ou também no 535, parágrafos 5º e 8º do Código de Processo Civil. Então, muita atenção ao tema 100 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Pode me cobrar aí, esse tema estará na prova das senhoras e senhores. E vamos lá a ele, né? O famoso tema 100. Acho que vocês estão enxergando aí, conseguem ver os meus slides? Diga aí no chat. Conseguem ver? Tudo certo? Tudo ok? Ah, ótimo, obrigado. Então está aí o tema 100, né? O tema 100 de repercussão geral destacou o seguinte, ó. Olha só. É possível aplicar o 741, parágrafo único do CPC 73, né? Nós já tínhamos previsão correlata. O atual 535, parágrafo 5º, também está refletido no 525, parágrafo 12, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de 8 de 2001. E aí continua, ó, é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título executivo fundada em aplicação e interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade. E esse item 3, né, é o item, né, mais emblemático que gerou, né, uma série de discussões. Porque o Supremo diz, olha, o artigo 59 da 9.099 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferido pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito julgado, admitindo, respectivamente, se for anterior, a impugnação ou cumprimento de sentença, e se for posterior, simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória, ou seja, prazo de 2 anos, né? Veja que essa disposição ela é muito controversa, principalmente pela opção que fez o legislador em afastar o uso da ação rescisória nos juizados, mas aqui o Supremo faz uma leitura mais ampliada, né, inclusive dos contornos do procedimento nos juizados, para dialogar também com a previsão, né, de supremacia constitucional e nesse diálogo, nessa interface aí com o próprio Código de Processo Civil, e essa linha ou essa busca, inclusive, pela necessidade de nós termos aí um respeito às decisões do Supremo, aos pronunciamentos do Supremo, né, que tem o condão, né, de, inclusive, vincular amplamente. Então, vejam que este item 3, né, é um item importante, este subitem 2 do item 3 é ainda mais provocador para a prova, porque o teu examinador vai perguntar o seguinte, né, o que, que ele vai perguntar? Será que é possível, por simples petição, buscar a desconstituição da coisa julgada? Olha que interessante, né? Nos juizados é possível, no prazo de ação rescisória, depois do pronunciamento do Supremo, aplicando-se aí a lógica do que acontece no Código de Processo Civil, inclusive no 535, parágrafo 8º, e no 525, parágrafo 15. Tá, pessoal? Esse é um tema que eu não tenho dúvida nenhuma, repito, vai cair na sua prova, estará nos próximos certames,
da advocacia pública, né? E a gente precisa saber em detalhes. O ponto aí é que vocês vão ver em prova objetiva, olha só o que eu estou falando, né? Vocês estão assistindo aqui ao vivo, né? Esse material não vai ficar disponibilizado, né? Gravado, mas vocês terão aí os slides, eu vou disponibilizar os slides para vocês, né? Mas vocês podem me cobrar, porque o examinador vai colocar assim, olha, é possível a desconstituição da coisa julgada nos juizados quando tiver decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, o examinador vai colocar desde que seja manejada a ação rescisória. Não, por simples expedição, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, anota aí que esse tema será cobrado. E lógico que eu não podia, de jeito nenhum, falar deste tema e não lembrá-los dos temas de repercussão geral 881, 885, né, do Supremo Tribunal Federal, que tratou também, né, da ineficacização da coisa julgada, né, em decorrência das decisões supervenientes do Supremo, né, nas relações de trato sucessivo em matéria tributária. Então, muita calma nessa hora, temas 881 e 885, temas de prova, nos quais o Supremo Tribunal Federal destacou o seguinte, olha, se eu tenho uma relação jurídica de trato continuado em matéria tributária, né, ali relacionada, por exemplo, ao pagamento de um tributo, imaginemos que nós tenhamos a superveniência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Imaginemos que o Supremo ele declarou que a cobrança daquele tributo seria inconstitucional, né? Suponhamos aqui. Nesse caso, né, como se trata de uma relação de trato sucessivo, houve, portanto, uma mudança no parâmetro jurídico, no parâmetro normativo, a ensejar a necessidade de sustação dos efeitos da coisa julgada. Veja que aqui, né, o que está em jogo é a cessação da eficácia da coisa julgada pela mudança do parâmetro normativo. É isso que está em jogo. Eu não estou desconstituindo a coisa julgada. Eu estou obstaculizando a produção de efeitos da coisa julgada em decorrência de uma decisão superveniente do Supremo que entendeu que a cobrança daquele tributo seria inconstitucional, então eu tenho que suspender a eficácia da coisa julgada. Né? Nesse pronunciamento do Supremo, né? E lembrando aqui que as eventuais decisões do Supremo nos temas, né, de repercussão geral constituem padrões decisórios vinculantes, inclusive olhando para o artigo 927 do Código de Processo Civil, né, nós temos um entendimento muito relevante, né, nesses temas. Inclusive, teve muita gente que falou assim, então a ação rescisória não serve para mais nada, não. Espera aí, não é bem assim. Veja que a decisão superveniente do Supremo, ela cessa a eficácia da coisa julgada a partir do momento que ela é proferida, né? Então, ali a sustação da eficácia da coisa julgada. Mas se eventualmente eu quisesse desconstituir, né, situações pretéritas, se eu quisesse debater situações pretéritas, aí eu teria que me valer da eventual ação rescisória para, né, desconstituir ali, imaginemos a coisa julgada e, né, afastar situações, né, antigas, né, dentro do prazo, por óbvio, né, para você propor a ação rescisória. Então, esse é um temaço, tá? Um tema muito importante que vocês precisam ficar atentos, tá? Temas 881 e 885, sustação da eficácia da coisa julgada, porque é a relação de trato sucessivo, né? E aí, como houve a mudança do parâmetro normativo, eu tenho a sustação da eficácia da coisa julgada. Tá? Então, vejam nesses casos, o Rafael pergunta, pessoal, o que acontece com a lei afastada por inconstitucional em questão tributária? Sim, o que nós dissemos foi o seguinte, olha, se o Supremo decide que a lei que embasou, por exemplo, a instituição de um tributo, ela é inconstitucional, né, você tem de imediato, né, se o tributo vinha sendo cobrado, uma sustação da eficácia da coisa julgada, de tal sorte que o tributo não pode mais ser cobrado.
tá? Porque eu dou esse exemplo para demonstrar que esse entendimento do Supremo ele não é só benéfico para a Fazenda Pública, ele também é benéfico para o eventual administrado. Beleza? Então, se o Supremo declarou inconstitucional, né, por exemplo, uma determinada lei que autorizava a instituição de tributo, a partir dali, né, você tem uma relação jurídica de trato sucessivo e você susta a eficácia, não pode mais cobrar o tributo. E aí eu falei que se eu quisesse, né, eventualmente discutir situações passadas, aí a ação rescisória ainda seria um instrumento hábil, desde que eu tivesse dentro do prazo bienal para eventual propositura da ação rescisória. Beleza, pessoal? Temas 881 e 885 na tela para vocês, né? Tema também de prova. Olha aí o que diz o Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação, né, às situações envolvendo anterioridade, né, ou anterioridade nonagesimal. Olha só, as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas de trato sucessivo, porque ele não era ali, não tinha o condão, né, inclusive, de ter esse caráter vinculativo. Mas aí o item 2 é que é importante. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais, olha só, os efeitos temporais das decisões transitadas em julgados nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Então, esse também é um tema muito importante para a prova, é um tema substancial para a advocacia pública e vocês não podem, pode ser alguma, deixar passar batido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu já dei aqui, provavelmente, questões de prova objetiva, subjetiva, né? Questões de prova, provas orais, com esse tema 100, temas 881 e 885, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou avançar com vocês para falar sobre prescrição intercorrente, tá? E eu não vou aqui trabalhar a prescrição intercorrente lá no artigo 40, né, da Lei 6830/80, que é a nossa lei de execuções fiscais. Eu vou falar da prescrição intercorrente, que inclusive está consubstanciada no nosso Código de Processo Civil, né? Principalmente a partir do artigo 921 do Código de Processo Civil, que trabalha a perspectiva da prescrição intercorrente numa lógica parelha a que nós temos em relação ao regime da execução fiscal. Mas eu vou trabalhar ainda no recorte bem específico, né? Uma decisão importantíssima da Corte Especial do STJ, né? Qual é o grande debate? O grande debate que nós tínhamos em relação, né, à fixação de honorários nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente. Será que o exequente deveria ser condenado em honorários pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, consequentemente com a extinção da execução? Né? Será que é o exequente que responde pela verba honorária? Esse era um debate bem interessante, porque, veja, né, a condenação em honorários ela está fundada também na premissa da causalidade. Ou seja, quem é que deu causa à propositura, né, de uma determinada demanda, enfim. Nós temos que considerar o aspecto da causalidade para além da perspectiva sucumbencial. Então, percebam, eu propus uma execução adequadamente lastreada, né, em decorrência da não localização do devedor ou não localização de bens, eu tenho reconhecimento da prescrição intercorrente, né? Apesar disso, o próprio exequente questiona a prescrição intercorrente e aí fica, né? Nós ficamos aqui com o seguinte questionamento: teremos ou não condenação em honorários do, né, exequente. Veja, não teria sentido, e aí, segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça, eu penalizaria duplamente o exequente, né? Com o reconhecimento da pressão intercorrente e com a condenação dele em honorários. Veja que se houve a prescrição intercorrente, é porque, de alguma maneira, ou eu não localizei bens, ou não localizei o devedor, né, de tal forma que eu não posso impor
esse ônus, né, financeiro ao exequente. Até porque, né, veja que nesse caso, quem é que deu causa à propositura da própria execução ali? Né? Foi o eventual devedor. Então, não há sentido em penalizar o credor, né, nessas circunstâncias quando você tem aí o reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, eles são muito importantes que, olha, se o tribunal reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito executivo, nós não teremos a penalização do exequente ou a sua condenação em verbas honorárias. Olha só o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, tá, pessoal? Decisão muito importante do STJ, decisão da Corte Especial do STJ, né? Lembrando que isso constitui padrão decisório vinculante, né? O artigo 927, inciso 5º, fala, né, decisão do plenário ou órgão especial, deve ser observada por todos os juízes e tribunais. Então, olha o que disse o STJ no EA-RESP 1.854.589 do Paraná. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não é capaz de afastar o princípio da causalidade, né, na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. Ou seja, a causalidade, ela subsiste, ela permanece, ela se estabelece e nós não podemos aí de nenhuma maneira ou de nenhuma forma, né, impor esse duplo ônus ao exequente, que além de não ter conseguido garantir a efetividade da execução, teria ali, por exemplo, imaginemos, a necessidade de pagamento de honorários para o devedor. Tá? Então, esse julgado veio em boa hora. Eu, particularmente, já tinha esse entendimento que não seria possível a fixação de honorários, até por conta, né, da própria causalidade para o exequente, mas essa é uma deliberação importante do Superior Tribunal de Justiça, através da Corte Especial, que afasta qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre a possibilidade de nós condenarmos o credor ao pagamento de honorários em casos, em hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja que aqui, ó, mesmo que ele tenha resistido ao reconhecimento dessa prescrição intercorrente, questionado o reconhecimento dessa prescrição intercorrente, né? Mesmo assim, eu não posso condená-lo em verba honorária. Também não tenho dúvida da probabilidade ampla, elevada, de cobrança deste tema em provas da advocacia pública. Tá, pessoal? Esse tema aí foi muito festejado, inclusive por nós, até porque, né, temos muitas situações nas quais, né, ali, em algumas hipóteses, reconhecimento da prescrição intercorrente, você não pode penalizar o credor, né, que inclusive foi diligente, né, para tentar buscar, né, a recuperabilidade do seu crédito. Também aí, né, um ponto que eu reputo sensacional e relevante para as provas da advocacia pública, e vocês não podem, em hipótese alguma, deixar passar batido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aqui está como ontem, valendo a pena, tudo certinho aí. Vocês estão bem? O ritmo tá bom? Todo mundo entendendo tudo? Me falem aí no chat, tá? Vamos seguindo aqui. Assim, né, como está acontecendo essa jornada, são os nossos cursos, né, dinâmicos, né, debatendo os temas de forma ampla, aprofundada, sempre com esse viés, né, voltado para as provas de vocês. Então, me diga se está tudo certo, né, tudo tranquilo, se vocês estão conseguindo captar adequadamente as nossas discussões e os nossos debates por aqui. Bom, a gente segue avançando agora para falar de um outro tema que me é muito caro, né? Que envolve especificamente recursos em espécie, né? E um recurso que muitas vezes vocês deixam de lado, né? Um recurso que vocês não estudam, né? Tem gente que esquece até de ler os dispositivos do Código de Processo Civil, e óbvio que eu estou falando dos embargos de divergência, né? Os embargos de divergência constituem um recurso voltado à tentativa de uniformização de um posicionamento no tribunal, né? Para que nós tenhamos
esse entendimento nisso no âmbito do tribunal. Então, quando nós temos, né, uma divergência aí entre órgãos fracionários, nós temos a possibilidade, né, de manejar os embargos de divergência para viabilizar justamente essa uniformidade de posicionamento no âmbito do tribunal. Então, lembre-se aqui do artigo 1043 do Código de Processo Civil, vou trazer ele aqui, ó, o artigo 1043, para lembrá-los, né, dos embargos de divergência. 1043 fala: é embargável o acórdão de órgão fracionário que, né, órgão fracionário. Então, você tem ali, por exemplo, no âmbito superior do Tribunal de Justiça, uma divergência entre as turmas, né, do STJ. Então, vamos lá, ó. Quais são os acórdãos que são embargáveis? Em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado em paradigma de mérito, tá? De mérito. E aí, no inciso terceiro, porque o inciso segundo foi revogado, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acordo de mérito e outro, né, que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, veja que o objetivo dos embargos de divergência é promover pacificação de entendimento, é viabilizar uma uniformidade de entendimento no âmbito do tribunal, afastando essa dispersão de posicionamentos ou essa variabilidade decisória que pode ocasionar uma instabilidade e uma insegurança em relação aos posicionamentos da Corte, né, do STJ, por exemplo, ou do Supremo. Ok? Então, é para prevenir aí, né, para evitar que nós tenhamos essa dispersão de entendimentos. Mas é interessante, veja, que quando eu vou, eventualmente, confeccionar os meus embargos de divergência, eu tenho que ter atenção a alguns aspectos. Principalmente, veja, e a gente viu na aula passada, né, no nosso primeiro encontro aqui na jornada, nós falávamos, né, especificamente sobre alguns dos recortes do sistema de precedentes judiciais. A gente falou de ratio decidente, de interdito, enfim. Então, nos embargos de divergência, eu não posso, né, nos embargos, dentro, confrontando essas decisões, né, utilizar ali argumentos que foram ditos de passagem ou de forma lateral. Né? Lembrem lá que o que vincula, por exemplo, de um precedente judicial é a sua ratio decidendi, né? É a sua hold, são os fundamentos determinantes. O que o STJ disse, né, sobre os embargos de divergência? Falou: olha, você não pode trazer como argumento aquilo que foi dito de passagem ou de forma lateral que não constitui fundamento determinante daquele acordo. Porque se eu trago o argumento a latere, né, esse argumento não é suficiente para eventualmente demonstrar essa divergência, porque, né, o que é dito de passagem de forma lateral ou interdito não vincula. Então, olha o que o STJ, né, tratou aqui especificamente no ERESP 1.695.521 do Rio Grande do Sul, né, agora em junho de 2023. O STJ disse: olha, argumentos em óbiter dicto não se prestam a caracterizar divergência jurisprudencial para fins de embargo de divergência. Então, se o argumento foi dito de passagem, ele não pode ser utilizado para o confronto, para dizer assim: olha, está vendo aí, né? Esse acórdão diverge desse. Não, não há essa divergência se o argumento foi dito de passagem. O que seria, Mário, um exemplo de argumento dito de passagem ou de forma lateral? Trago para vocês aqui, imagine que o relator de um determinado recurso especial, ele fala: olha, a situação que nós estamos enfrentando é essa. Mas se fosse essa, seria dessa forma. Esse argumento, mas se fosse essa, isso é dito de passagem de forma lateral, isso não vincula.
Isso não está no aspecto de centralidade do debate que está envolvendo a questão analisada no recurso. Então, argumentos obter dictum não vinculam, né, e não podem ser utilizados, consequentemente, para fins de apontamento da divergência nos embargos de divergência, como a gente viu aqui no acordo do STJ. Então, julgado também que o reputo essencial, de vez em quando, né, aqui e acolá, as bancas elas cobram, né, a temática dos embargos de divergência. Digo para vocês que dentro do direito processual civil, né, um dos temas que mais é cobrado é o tema dos recursos, seja na sua teoria geral, seja eventualmente no que se refere aos recursos em espécie. E aí eu vejo que vocês centram muita atenção, né, naqueles recursos classicamente mais cobrados. Quais são? Apelação e agravo de instrumento. De fato, são os dois recursos mais cobrados, inclusive em segunda fase, para fins de confecção da peça. Mas esses outros recursos, quando aparecem, por exemplo, no Objetiva, levam vocês a dúvidas, né, a questionamentos e, de alguma maneira, precisam ser revisitados. E nós temos aí um acordo muito importante do STJ sobre embargo de divergência, né, acordo este da primeira sessão do STJ, e que, portanto, você tem que acrescer aí no seu caderno, nas suas anotações, porque também é aquele tipo de julgado muito caível, né? Com grande probabilidade de ser abordado nas suas provas da advocacia pública. Por favor, né, me cobrem. Vocês vão ver esses temas nas provas de vocês. E aí vamos avançando, pessoal. Agora mudar um pouquinho, né, a temática, falar de outros aspectos. Os examinadores também têm predileção por alguns temas, né? E um desses temas, sem dúvida alguma, envolve a chamada ação de produção antecipada de provas. Vocês já ouviram falar, né, da ação de produção antecipada de provas, que inclusive está prevista lá, por exemplo, no artigo 381 do Código de Processo Civil, né? Ação de produção antecipada de provas é uma ação importante que hoje ela, principalmente, preste muita atenção no que eu vou dizer, ela elucida que existe um direito autônomo à produção probatória, tá? Isso fica claro. Por quê? Porque hoje a ação de produção antecipada de provas, ela pode ser utilizada nas situações nas quais nós temos urgência, e isso fica claro, né, naquelas hipóteses que nós chamamos de prova ad perpetuum rei memoriam, ou seja, eu preciso produzir a prova sob pena de perecimento. O prédio vai cair, eu tenho que fazer uma perícia, a testemunha vai morrer, eu tenho que promover um oitivo, né? Nessas situações de urgência. Mas também o código diz que eu posso utilizar a ação de produção antecipada de provas nas situações que não necessariamente estejam conectadas com uma hipótese de urgência, mas eu posso usar a ação de produção antecipada de provas para, eventualmente, verificar se eu vou ou não propor uma demanda. Então, fica muito claro que nós temos um direito autônomo à produção probatória, né? E que também o juiz não é o único destinatário da prova. Porque se eu posso produzir a prova para deliberar se eu vou ou não propor uma demanda, é lógico que o juiz não é o único destinatário da prova. E, além disso, eu posso propor uma ação de produção antecipada de provas com o objetivo de viabilizar a autocomposição, né? Eu posso promover uma ação de produção antecipada de provas com o objetivo de aplicar um meio adequado de resolução de conflitos. Ou seja, nós temos um caminho bem interessante, né, para o uso da ação de produção antecipada de provas e que, naturalmente, exige de nós um olhar mais cuidadoso em relação a este procedimento. Mas o que eu quero trabalhar com vocês envolve não só a ação de produção antecipada de provas, mas também arbitragem, pessoal, arbitragem. Por quê?
O que vocês sabem que, segundo a Lei 9307, né, que lei é essa? Vale a Lei de Arbitragem. A Lei de Arbitragem ela prevê que é possível, em situações excepcionais, que nós possamos, né, nos socorrer do Poder Judiciário em hipóteses, por exemplo, né, nas quais não foi ainda instituído o juiz arbitral. Isso está lá na Lei 9307, no artigo 22A, por exemplo, ó, antes de instituída a arbitragem, as partes podem recorrer ao Poder Judiciário para concessão de medida cautelar ou de urgência. Então, isso, né, vai excepcionar aquela regra que nós temos para a arbitragem da própria competência, ou seja, o juízo arbitral é competente para conhecer das questões que envolvam, né, aquela matéria em discussão. Então, vejam que temos uma situação excepcional, tá cravada ali hoje na 9307, com o artigo 22A e 22D, e aí surge o seguinte questionamento. Vejam que interessante. Opa! Então, onde é que eu vou propor a ação de produção antecipada de provas? Vale, você acabou de falar que a ação de produção antecipada de provas ela não é só proposta nas situações nas quais nós temos urgência. Ela também pode ser proposta para que eu decida se eu vou discutir uma demanda ou viabilizar a autocomposição. E aí, o que chegou ao STJ para fins de decisão? O STJ analisou a seguinte questão: será que em todas as hipóteses da ação de produção antecipada de provas eu tenho que promovê-la lá no juízo estatal em detrimento do juízo arbitral, né? Ou, né, somente nas situações que envolvam urgência é que eu tenho que propor, antes de instituir a arbitragem, né, a ação de produção antecipada de provas no juízo estatal. Né? Há esse recorte ou não há? Veja, o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça? O Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: olha, essa instituição, né, ou melhor, a propositura de uma ação de produção antecipada de provas no juízo estatal, né, excepcionando a competência do juiz arbitral, é só para situações de urgência, como está previsto no 22A da Lei 9307. As situações outras que ensejam o manejo da ação de produção antecipada de provas não vão atrair a competência do juiz estatal antes de instituir a arbitragem. Na verdade, você tem que propor essa ação de produção antecipada de provas no juiz arbitral, se ela não tiver cunho, né, emergencial de urgência. Tá? Então, tema importantíssimo que envolve a ação de produção antecipada de provas. Né? Na verdade, envolve três temas: né? Ação de produção antecipada de provas, competência, né? Juiz arbitral, enfim. E olha o que disse o STJ aqui no RESP 2.023.615 de São Paulo. A partir da vigência do CPC de 2015, existindo cláusula compromissória estabelecida entre as partes, a pretensão de produção antecipada de provas, desvinculada da urgência, deve ser promovida diretamente perante o tribunal arbitral, não subsistindo a competência provisória e precária do Poder Judiciário. Então, nesse caso, eu terei que propor, é uma ação de produção antecipada de prova para ver se eu viabilizo a autocomposição lá no juiz arbitral. Agora, se for uma ação de produção antecipada de provas para atender a uma situação de urgência, aí, se não tiver sido instituído o juiz arbitral, eu tenho que propor no âmbito do juízo estatal, nessa competência excepcional, né, do juízo estatal para análise dessa matéria. Beleza, pessoal? Alguém ficou com dúvida aí? Ou está tudo certo? Alguém ficou com dúvida? Tudo tranquilo? Temaço, hein? Temaço. Pô, tema muito importante. Né? E leiam mais sobre a ação de produção antecipada de provas. Lógico, no nosso curso, né, de processo civil para a advocacia pública, no curso completo, né, que nós, inclusive, já vamos fazer, já vamos lançar na próxima semana, e vocês que estão aqui já terão uma vantagem, né, para esse curso. Nós vamos trabalhar esses e outros temas também, né, lá no nosso curso, que é um curso mais extenso, para você, né, inclusive,
ter uma base no direito processual para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral. Você está seguro, né, em relação ao direito processual. E a gente segue avançando agora para falar, né, pessoal, de um tema também envolvendo a seara recursal, que é, né, o tema especificamente do agravo em recurso especial. E aí prestem bem atenção, né, porque aqui eu quero fazer um recorte muito interessante, né? Tem gente que ainda se confunde, e esse tema já caiu várias vezes em prova objetiva de advocacia pública, tá? Várias vezes. Várias vezes esse tema já foi cobrado, tem gente que ainda erra, né? Nas situações nas quais há uma negativa de segmento do recurso especial, né, ou extraordinário, tá? Há uma negativa de segmento fundada na aplicabilidade de um padrão decisório vinculante, você tem que interpor qual recurso? Agravo interno, tá? Agravo interno. Se for negativa de segmento, tá, pessoal? Negativa de segmento que esteja ali fundada na aplicabilidade de um padrão decisório vinculante, você tem que utilizar o agravo interno, tá? Agora, se trata de outra hipótese relacionada ali à admissibilidade recursal, né, aí, né, se há ali o apontamento da inadmissibilidade, eu tenho que me valer do agravo, por exemplo, em recurso especial extraordinário, lá do 1042, tá? Então, se for uma situação que envolva outros aspectos da admissibilidade, eu vou manejar o agravo em recurso especial do 1042. E aí talvez você tenha uma dúvida, né? E se o acórdão tiver duplo fundamento? Ele nega segmento porque, eventualmente, existe um padrão decisório vinculante, mas, ao mesmo tempo, também, né, existe uma outra questão ligada à admissibilidade. Imaginemos aí que a questão não esteja pré-questionada, enfim. Né? Nessa hipótese, eu teria, se eu tiver duplo fundamento no acórdão, eu tenho que manejar o agravo interno e o agravo em recurso especial. Não haveria violação à unirrecorribilidade recursal. Se eu tiver duplo fundamento no acórdão, eu uso tanto o agravo interno como o agravo em recurso especial. Beleza? E aí, a gente chega num ponto meio interessante, né? Vocês sabem que a jurisprudência reiterada e interativa do próprio Superior Tribunal de Justiça, ela não admite o manejo dos embargos de declaração nas decisões que versam sobre a admissibilidade de resto, né? Ou seja, o STJ sempre olha, não cabe embargo de declaração. É complicado esse entendimento porque, veja, em tese, cabe os embargos de declaração são cabíveis de qualquer decisão, né? Desde que esquadrinhadas as hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Mas o STJ ele diz, olha, não cabe embargos de declaração, e se você opuser os embargos de declaração, eles não têm efeito interruptivo em relação ao prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Ou seja, se você cometer esse equívoco de embargar de declaração, ficar lá esperando, né? Depois aí passou o prazo do agravo, morreu. Você não... não, mas os embargos interrompem o prazo. Nesse caso, não. Tá? É uma jurisprudência bem defensiva, né, do Superior Tribunal de Justiça, mas que naturalmente devem estar aí nas anotações de vocês. Então vamos lá. Olha só o que diz o STJ, né? Presta bem atenção. A oposição de embargo de declaração não interrompe o prazo para interposição de agravo em recurso especial. O único recurso cabível contra a decisão que não admite o segmento deste útil, né? STJ, agravo interno no ARESP, 1.216.265. Então, pessoal, tá? Se você opôs embargo de declaração, não vá, os embargos não vão interromper o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, porque, segundo o STJ, não caberiam embargos de declaração dessa decisão que versa sobre a admissibilidade do recurso especial. Tá bem? Aqui fiz uma construção bem ampla com vocês, tema de prova, né? Tema muito importante, né? E que vocês têm que naturalmente considerar, né, para a prova de vocês. Beleza, pessoal? Até aqui está valendo a pena, tudo certo?
até aqui já, né? Quase 1 hora da nossa jornada aqui. Tudo certinho com vocês? Também? Só temaço também hoje, né? Só temaço aqui, começando com o tema 100 de repercussão geral, tema 881 e 885, falando sobre, né, especificamente sobre a ação de produção antecipada de provas, enfim, né? Arbitragem, só tema importante aí para as provas de vocês. Então, vamos avançando aqui para a gente abordar aí sim, né, um último tema que eu gostaria de destacar para vocês, só para a gente. Eu pensei esse tema propositadamente, né? Esse último tema da nossa aula de hoje, que é um tema que vai dialogar, né? Tem caráter transversal. Ele é um tema que envolve o processo civil, né? É um tema que dialoga com o direito empresarial de alguma forma, né? Porque a gente vai falar, né, do processo falimentar e recuperacional. Eu sei que vocês lembram, né, daquelas discussões sobre a taxatividade mitigada do agravo de instrumento, no artigo, né, lá 1015 do Código de Processo Civil, enfim, debate tema 988 de repetitivo do STJ. Né? Só que, vejam, essa discussão sobre a taxatividade mitigada, ela não se estende às situações nas quais nós estamos lidando com o parágrafo único no 1015, né? Ou seja, as hipóteses de execução, liquidação, enfim, né? Eu tenho uma recorribilidade ampla. Não tô, o parágrafo único, é muito importante que se diga, ele não está distrito às hipóteses do CAPT. Né? Eu tenho ali uma recorribilidade ampla. E aí, pessoal, nós tivemos uma discussão sobre os processos de recuperação judicial e os processos de falência, para saber se nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência eu teria também essa recorribilidade ampla do parágrafo único do 1015, ou eu teria que ponderar essa perspectiva dessa tese, né, no mínimo canhestra, estranha, da taxatividade mitigada. Né? E o que o STJ decidiu e o que o STJ trouxe como parâmetro para análise dos processos recuperacionais e dos processos falimentares? O STJ falou, olha, a falência é uma execução coletiva, em concurso. Né? A falência é uma execução coletiva, é uma execução em concurso. A recuperação judicial é uma execução negociada. Então, se eu tenho uma execução coletiva e uma execução negociada, a lógica da recorribilidade, ela está aí, ela se aproxima do que nós verificamos no artigo 1015, parágrafo único. Então, qualquer interlocutória, né, no processo recuperacional ou no processo falimentar, elas são recorríveis, tá? Elas são recorríveis ali de imediato. Então, posso recorrer das interlocutórias, né, no processo de falência, que é uma execução coletiva, ou no processo recuperacional, que é uma execução negociada. E isso, pessoal, hoje, né, está assentado na jurisprudência do STJ e também, né, está aí previsto lá, né, hoje, na Lei 11.101/2005, que é a nossa lei de falência, recuperação judicial e extrajudicial, lá no artigo 189, que fala aqui das decisões, eventualmente, né, interlocutórias proferidas no âmbito das previsões da recuperação judicial e da falência, cabe a interposição do agravo. E aqui uma cerejaça do bolo para vocês. Os prazos do processo falimentar e recuperacional são contados em dias corridos e não em dias úteis. Né? O 189 diz isso, ó, os prazos previstos nesta lei ou que dela decorra, são contados em dias corridos e não em dias úteis. Tá? Ou seja, afasta-se a previsão do artigo 219 do Código de Processo Civil. Porém, né, em relação ao prazo do recurso do agravo de instrumento, o STJ fala o seguinte, olha, como o prazo do agravo não está na Lei 11.101/2005, mas está previsto no CPC, esse prazo do agravo será computado em dias úteis. Então, o STJ excepciona, né, em vários acordos, mesmo depois da 14.112,
Porque a 14.112 é que alterou a Lei 11.101/2005 e que previu esse dispositivo no 189 para dizer que os prazos seriam computados em dias corridos. Então, mesmo depois dessa alteração, o STJ continua dizendo que, se for prazo de recurso, porque ele está previsto em outro diploma, no caso no CPC, aí eu contaria com dias úteis, tá? Eu, de alguma maneira, discordo um pouco desse entendimento do próprio STJ, porque vai gerar, né, um maior problema ainda, discussão em relação à contagem dos prazos, complexificando ainda mais essas questões. Mas, se for o recurso de agravo, segundo o STJ, ele seria computado em dias úteis. Pessoal, antes de a gente finalizar, eu tenho dois presentes para vocês, tá? Dois presentes para vocês. Eu, primeiro, vou sortear um livro meu, que é o Teoria Geral do Processo Tecnológico, tá? Que é um livro que já está aí, né, sendo utilizado amplamente e nós temos várias provas já cobrando discussões relacionadas a essa reformulação da sistemática processual à luz das novas tecnologias, que o diga o tópico 37 dos editais das carreiras da AGU, né? Ali, muito similares às discussões que eu trago no livro, e a tendência é que os próximos editais da advocacia pública cobrem, né, esse tema. Então, eu vou sortear um livro, né, para vocês, e também quero deixar aqui à disposição, né, o nosso cupom, né, de desconto para o curso de processo civil voltado para a advocacia pública. Né? Esse curso será lançado na próxima semana. Eu vou deixar o cupom só para quem está aqui, que esteve conosco nesses 2 dias, e aí vocês podem adquirir o curso. O curso, pessoal, é um curso mais amplo, extenso, né? Para quem já está fazendo o curso de empresarial, sabe que a gente tem uma preocupação muito grande com a profundidade, com a verticalidade, né, do curso, das discussões no âmbito do direito empresarial, e no processo civil não é diferente. No processo civil, né, a gente também vai fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, nesse debate mais aprofundado, trazendo questões essenciais que são relevantes para as provas de vocês. E o que me deixa mais feliz é que a gente vê as nossas discussões sendo ali refletidas também nas provas, né? Várias questões de prova, né, estão lá no nosso curso. O curso ele tem a transcrição das aulas, né? Não tem tem a transcrição das aulas, que é um material, né, naturalmente PDF, que você vai utilizar aí. Certo? Então, para todo mundo que está aqui, né, online, eu vou usar um aplicativozinho de número, né, de sorteio de número, e eu vou aqui apontar uma pessoa que vai ganhar o livro, né, Teoria Geral do Processo Tecnológico. Aí vocês, vou deixar meu contato aqui no chat, tá? No chat também eu vou mandar um material, tá? Para vocês que estão aqui ao vivo. Deixar meus contatos, ou vocês mandam um direct, quem ganhar, ou manda um direct no Instagram, ou me manda um e-mail aí no borgesdovale@hotmail.com, colocando aqui, tá? Deixa eu fazer o favor também de mandar o material para vocês, tá? Que vocês possam utilizar o material que foi fruto aí da nossa jornada. Deixa eu mandar aqui para vocês no chat antes de fazer o sorteio, tá? E também, né, vou colocar aqui, deixa eu colocar o material. Ó, escolher aqui o arquivo. Pronto. Os slides estão aí, já mandei no chat, tá? Para quem havia pedido. Então, aí os slides, quem acompanhou, essa gravação não vai ficar disponível. Estou vendo aqui muita gente falando que muita gente faz o curso de empresarial. Excelente, porra, obrigado. Vai ter o de processo agora. Né? Vou fazer o sorteio. Aqui o celular, né? Fazer o sorteio do nosso livro. E vou já disponibilizar, antes de fazer o sorteio, o cupom do curso, tá? Deixa eu botar aqui. Esse cupom vocês vão utilizar quando vocês, né, forem adquirir lá, coloca o cupom. E esse cupom aqui, pessoal, é um cupom de 20% de desconto, tá? É só para quem está aqui ao vivo conosco, para vocês utilizarem lá no curso de processo civil. Então, tá aí o cupom, ó. O cupom é Jornada CPC.
tá? Quando a gente lançar, é só colocar a jornada CPC, que aí você já tem. Tá? Então, eu vou fazer um sorteio aqui. Lembrando que quem não responder quando eu sortear, não ganha, já passa para o próximo. Tá? Quem não der um oizinho aí no chat ou ligar o microfone, eu já passo para o próximo. Tá? Beleza? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Então, aqui, número 15, deixa eu contar aqui na minha tela. Número 15, e vamos lá. Daniela, tá aí? Opa, Dani, manda aí uma mensagem com o seu endereço, que a gente vai encaminhar o livro, tá? Para você, Dani. Parabéns, parabéns. Beleza? Então, Dani, campeã aí. E antes da gente sair, só mais uma coisa que eu vou pedir para vocês. Me digam aí o que vocês acharam desses 2 dias de jornada, né? Eu acredito que vocês ficaram, né, e perceberam que esses 2 dias, eles com certeza estarão refletidos na prova de vocês. Então, eu só gostaria de agradecer a disponibilidade de todo mundo, né, que numa sexta-feira, no dia 15 de dezembro, se propõe a assistir uma aula, né, discutindo o tema de direito processual civil, porque vocês estão muito engajados, né, estão muito dedicados, e eu, né, verdadeiramente eu admiro pessoas assim, eu admiro pessoas que estão sempre buscando crescer, né, buscando melhor, que isso vai fazer a diferença, né, na trajetória de vocês. Então eu gostaria aqui de externar minha gratidão pela disponibilidade, pelo carinho, pela troca de informações e dizer que eu estou sempre à disposição, que o PG Mais está sempre à disposição de vocês, né, porque nosso objetivo é contribuir, né, não com uma mera aprovação, mas com uma jornada, né, de construção, né, de profissionais que farão verdadeiramente a diferença no serviço público. Então, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção, e a gente se vê, está aí o material já no chat, a gente se vê no nosso curso de Direito Processual Civil para a Advocacia Pública. É um curso extenso, amplo, né, abrangendo todos os tópicos do edital. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê lá no nosso curso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.